Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. Hoje é a aula de número 39. Irei falar sobre a vida e evolução e também sobre a Terra e o Universo. Nosso assunto de hoje, nós iremos ter um estudo dirigido. Quando eu falo de estudo dirigido, quer dizer que iremos fazer uma revisão e resolver algumas questões. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: a visão em ambientes de pouca luminosidade, ela é feita no homem. Letra A, por todas as células fotorreceptoras. Letra B, somente pelos cones, o que dá aí uma maior acuidade visual. Na letra C, vem dizendo que é pelos bastonetes. Na letra D, por bastonetes e principalmente pelos cones, pois ambos recebem estímulos luminosos. E já na letra E, por todas as células existentes no cristalino. Bom, para lembrar um pouquinho e fazer um pouco da nossa revisão. Quando se fala da visão, a visão ela faz ali parte dos 5 sentidos. Observe que quando estamos em um ambiente que esteja mal iluminado, o orifício da pupila ela aumenta e permite a entrada de uma maior quantidade de luz. Já quando estamos em locais muito claros, o orifício da pupila diminui, de forma a não nos ofuscar, e não deixa que a luminosidade em excesso prejudique as células da retina. Quando se fala de visão, a gente tem ali também falando sobre os bastonetes, que são células extremamente sensíveis à luz, sendo muito importante em situações de pouca luminosidade. Essas células aí, elas são encontradas em grande quantidade na retina dos animais com hábitos noturnos. E aí a gente tem uma imagem bem legal em relação onde está os bastonetes, onde se encontra o cone, que é a seção da retina, onde tem aí a parte da retina no olho, que é o caso aí da visão humana. Quando se fala dos cones, já são as células capazes de distinguir as cores. Elas são menos sensíveis à luz e fornecem uma imagem mais nítida, que é rica em detalhes. No olho humano encontramos aí 3 tipos de cone. Um que se excita com a luz vermelha, outro que se excita com a luz verde e o terceiro que se excita com a luz azul. E a nossa resposta em relação à nossa primeira questão é a letra C, que diz o seguinte: os bastonetes são fotorreceptores, extremamente sensíveis à luz, mas incapazes de distinguir cores. Já os cones são menos sensíveis à luz que os bastonetes, mas eles possuem a capacidade de discriminar diferentes comprimentos de onda, permitindo a visão em cores. Em ambientes pouco iluminados, apenas os bastonetes, por serem mais sensíveis, são estimulados. E por isso que, na penumbra, não conseguimos distinguir as cores dos objetos, mas à medida em que a luminosidade aumenta, os cones são ativados e as cores tornam-se visíveis. Essa aí foi a nossa primeira pergunta. A nossa segunda pergunta, ela diz o seguinte: a retina é a camada que reveste internamente a câmara ocular e ela é composta por 2 tipos de células, os cones e os bastonetes. De acordo com os conhecimentos sobre os cones, marque a alternativa que é incorreta. Na alternativa A, vem dizendo o seguinte: os cones são células menos sensíveis à luz. Letra B, os cones são estruturas que possuem a capacidade de discriminar diferentes comprimentos de onda, permitindo a visão em cores. Na letra C,
há 3 tipos diferentes de cones no olho humano, sendo que cada um contém um tipo de pigmento. Na letra D, em ambientes poucos iluminados, apenas os cones são estimulados. Bom, a alternativa correta aí, no caso, que está incorreta, porque na alternativa aí da segunda questão, vem pedindo para você dizer em relação aos cones o que é incorreto. É justamente a letra D. Por quê? Em ambientes poucos iluminados, apenas os bastonetes são estimulados porque eles vão ser aí mais sensíveis à luz. Em ambientes que são poucos iluminados, os cones eles não são estimulados. Bom, na nossa terceira questão, vem dizendo o seguinte: marque a alternativa correta a respeito dos problemas de visão. E aí a gente já vai falar sobre os problemas de visões. Eu coloquei alguns aí para vocês. Na letra A vem dizendo o seguinte: a miopia caracteriza-se pela dificuldade em enxergar de perto e é corrigida por meio do uso de lentes convergentes. Na letra B, a hipermetropia já é outro tipo aí de problema de visão. Ela vai se caracterizar-se pela dificuldade em enxergar de perto e é corrigida pelo uso de lentes divergentes. O glaucoma é caracterizado pela opacidade do cristalino. Já a miopia caracteriza-se pela dificuldade em enxergar de longe e é corrigida por meio de uso de lentes divergentes. E aí eu coloquei para vocês um pouco da nossa revisão em relação à miopia e à hipermetropia, onde vem falando sobre a função das lentes na correção de imagem no olho humano. Os defeitos, no caso da visão, eles podem ser corrigidos com utilização de óculos, lentes de contato ou mesmo por cirurgia laser. Exemplos de problemas de visão comuns são aí a miopia e a hipermetropia. A miopia, na realidade, é quando a imagem se forma na frente da retina. Quando a luz que entra nos olhos se foca em frente à retina, em vez de ser diretamente sobre a mesma, significa que você tem miopia ou dificuldade de ver de longe. Ou seja, miopia quer dizer que é uma pessoa que tem problema de visão que tem a dificuldade de enxergar de longe ou de ver de longe. Os objetos que estão ali à distância, eles ficam desfocados e poucos claros. Se tiver miopia, pode ser que os seus olhos sejam maiores do que o normal. E para corrigir esse defeito, ou seja, para que a imagem se forme exatamente sobre a retina, a pessoa que tem esse problema deve utilizar óculos com lentes divergentes. As lentes que são divergentes, como o próprio nome diz, divergem raios de luz, fazendo com que a imagem se forme mais para frente e focando a mesma no ponto certo. E com isso, corrigindo assim o problema da miopia. Já a hipermetropia é quando a imagem do objeto é formada depois da retina. Da mesma forma, e como certamente você já deve ter adivinhado, o oposto aplica-se à dificuldade de ver de perto, ou à hipermetropia. A miopia a gente tem aquela dificuldade de enxergar de longe. Já a hipermetropia você tem a dificuldade de enxergar de perto. Essa é a grande diferença. Nesse caso aí, a luz que entra nas suas pupilas, ela vai focar-se por trás da retina. Isto é, muitas vezes o resultado de uma córnea mais lisa ou um olho menor do que o normal. Para corrigirmos esse problema, utilizamos óculos com lentes que são convergentes e não divergentes no caso da miopia, ou seja, que convergem a imagem e fazem com que a mesma se firme exatamente na retina. Então, a letra certa lá, que está
correta, ou seja, em relação aos problemas da visão. Na letra A está errado, porque a miopia caracteriza-se pela dificuldade em enxergar de longe e é corrigida por meio de uso de lentes divergentes. Na letra B também está errado, porque a hipermetropia ela caracteriza-se pela dificuldade em enxergar de perto e é corrigida pelo uso de lentes convergentes. Na letra C está errado. A opacidade ali do cristalino ela é causada pela catarata. O glaucoma provoca danos ao nervo óptico. E a letra D ela está correta. Bom, agora nós iremos para a nossa quarta questão. Iremos falar sobre a nossa Terra, sobre o nosso universo. Na quarta questão diz o seguinte: a crosta terrestre é a menor camada em espessura do planeta Terra. Ela é dividida nas porções continentais e oceânicas e possui um papel fundamental no desenvolvimento das atividades humanas. A crosta terrestre também é chamada de... Aí tem ali as alternativas. A letra A, biosfera. Na letra D, litosfera. Na letra C, mesosfera. Na letra D, troposfera. E na letra E, endosfera. Bom, bora revisar um pouquinho aí quando se fala das camadas da Terra. As camadas da Terra, elas são a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Essas três camadas, elas formam a composição do planeta Terra e possuem características distintas entre si. E aí na imagem você pode observar bem onde se encontra a crosta, o manto e o núcleo, que está ali dividido em externo e interno. A crosta terrestre é a camada mais externa do planeta. Nela ocorre o desenvolvimento das atividades humanas. Já o manto é a camada intermediária terrestre, formado por rochas de densidade mediana e responsável aí pela formação do magma. Por fim, o núcleo é a camada mais interna do planeta, sendo formado basicamente por ferro e níquel. As camadas da Terra, em especial o manto e o núcleo, ainda são pouco conhecidas aí pela ciência, uma vez que suas características naturais, além das limitações técnicas dos equipamentos humanos, eles não permitem a sua exploração por completo. Bom, o planeta Terra ele vai possuir três grandes camadas, dividido em crosta terrestre, manto e núcleo. E a alternativa correta é a letra B, ou seja, o nome litosfera ele é utilizado como sinônimo para a crosta terrestre, pois remete à fina camada que recobre o planeta, sendo formada por rochas e solo. A litosfera é a camada mais externa da Terra. Quando a gente chama a palavra aí que tem sinônimo, quer dizer que é uma palavra que é igual, ou seja, tem o mesmo significado. Crosta terrestre e litosfera, elas são sinônimo. Como eu posso dizer para vocês também que a hidrosfera já é um sinônimo ali da região onde tem os oceanos, os mares, os rios, os lagos, porque ela corresponde à parte que tem água no nosso planeta. Já aí a nossa quinta questão, ela diz o seguinte: sobre os impactos ambientais provocados pela mineração, assinale V para as proposições que são verdadeiras e F para as proposições falsas. A primeira proposição diz o seguinte: a mineração não provoca desmatamento, já que são realizadas aí apenas em áreas sem cobertura vegetal. Na proposição 2, diz o seguinte: o preparo das áreas para mineração muitas vezes dá-se por meio de explosões, provocando poluição sonora
e alterando a qualidade do ar. Na proposição 3, a mineração do chumbo e zinco provoca contaminação do solo, visto que possuem grande concentração de arsênio em seus rejeitos. E aí você vai assinalar a alternativa correta. Na letra A, vem dizendo que a primeira proposição ela é verdadeira. Na letra B, a primeira proposição é verdadeira e as outras são falsas. Na letra C, é falso, verdadeiro e falso. E na letra D, é falso, verdadeiro e verdadeiro. E aí a gente vai revisar um pouquinho sobre os impactos ambientais que existem da mineração. Esses impactos aí afetam os ambientes que são hidrológicos, atmosféricos, além também da biosfera, isso dos solos e das formas de relevos. A atividade mineradora ela consiste na extração de riquezas minerais dos solos e das formações rochosas que compõem aí a estrutura terrestre. Trata-se assim de uma das mais importantes atividades econômicas, tanto no Brasil como em todo o mundo, como destaque aí para o petróleo e o carvão mineral. No entanto, é preciso ressaltar que essa prática ela costuma gerar sérios danos ao meio ambiente. Os impactos ambientais da mineração, eles são diversos e apresentam-se em diversas escalas, desde problemas que são locais específicos até alterações que são biológicas, geomorfológicas, hídricas e atmosféricas de grandes proporções. Portanto, conhecer esses problemas aí causados é a minimização de seus efeitos, que é de grande necessidade para garantir a preservação dos ambientes que são naturais. Entre os principais alterações aí das paisagens e os impactos gerados pela mineração, podemos destacar remoção da vegetação em todas as áreas de extração. Na imagem que você pode ver aí que está do lado, você observa que existe o que? O desmatamento. Então aquela primeira proposição ela já é falsa. E a gente tem também poluição dos recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, pelos produtos químicos que são utilizados na extração de minérios, contaminação de solos por elementos que são tóxicos e também tem a proliferação de processos erosivos, sobretudo em minas antigas ou desativadas que não foram reparadas pelas empresas mineradoras. Temos também a sedimentação e poluição de rios pelo descarte indevido do material que é produzido e não é aproveitado, ou seja, rochas minerais e equipamentos danificados. E aí a gente tem também a poluição do ar a partir da queima do ar livre de mercúrio, que é muito utilizado na extração de vários tipos de minérios. Temos a mortandade de peixes em áreas de rios que são poluídos pelos elementos químicos que são oriundos de minas. E a evasão forçada de animais silvestres, previamente existente na área da extração mineral. Existe aí a poluição sonora gerada em ambientes e cidades que são localizadas no entorno das instalações, embora a legislação vigente ela limite a extração mineral em áreas urbanas que se encontra atualmente. E a contaminação também das águas superficiais, tanto doce e salgada, pelo vazamento que é direto dos minerais que são extraídos ou seus componentes, tais aí como o petróleo. E diversos estudos ambientais, eles indicam que muitos dos materiais que são gerados pela mineração, eles são rejeitos. Estes, muitas vezes, erroneamente, são descartados no meio ambiente. E a alternativa que é correta é a letra D, ou seja, a primeira proposição ela é falsa e as outras duas elas são verdadeiras, pois a mineração ela provoca intensificação do desmatamento e para sua realização muitas áreas perdem sua cobertura vegetal a fim de deixar o solo desnudo, especialmente para lavrar o céu aberto. Bom, hoje eu fiz um pequeno resumo aí sobre a vida e a evolução e a Terra e o Universo. Resolvemos algumas questões sobre esse assunto
e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.